Bem, meus irmãozinhos, para qualquer pessoa realmente bíblica, o início da Igreja de Cristo foi sem dúvida em Jerusalém. Pois é, onde Cristo mais pregou, onde Cristo foi morto, onde Cristo ressuscitou, onde foi sepultado, tudo praticamente da vida dele foi centralizado em Jerusalém. Inclusive quando disse a Pedro, em Mateus 16:18, quando ele diz, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observem que quando Jesus disse isso a Pedro, eles estavam onde? Em Jerusalém, tá bom? Nada absolutamente a ver com Roma, ou qualquer outro lugar do planeta, e muito menos em Roma, tá bom? Pois entre incontáveis cidades, Roma jamais ela foi citada por Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras. Você, meu irmãozinho, minha irmãzinha, pode procurar, não é estranho? Você vai ver na Sagrada Escritura dezenas e dezenas de cidades. E não vai ver no Novo Testamento, tá? Não estou nem falando do Velho Testamento, não. E vocês vão notar conscientemente que não vão encontrar Jesus ou qualquer um dos profetas lá, né? Exceto o caso de alguns apóstolos, citarem Roma. A Igreja de Cristo não se trata de uma religião exclusiva, sediada aqui ou ali, e sim onde dois ou mais reunidos em seu nome, ali ele está entre eles. Todo o cristão verdadeiro deve saber disso. Tanto que caso alguma religião tivesse exclusividade, essa certamente seria Jerusalém, seria em Jerusalém, tá bom? Além de passagens no Evangelho de Cristo, o livro Atos dos Apóstolos deixa claro o que eu afirmo. Olha, Pedro, Paulo e demais apóstolos fundaram igrejas pela vasta região. Vocês podem notar, igrejas. Vocês vão ver isso na Bíblia, tá? Não é ouvindo o Walter aqui só falando, ouvir padre falando, não, gente. Consultem, como eu sempre digo, nas Sagradas Escrituras, tá? E cada igreja que fundaram, criavam uma comissão para administrar, tá? A verdadeira doutrina cristã. Confiram, por exemplo, na tua Bíblia aí, em Atos 14:23. Tá lá, designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Então, naqueles que eles confiavam, que seriam pessoas para cuidar e administrar a igreja que eles acabaram de fundar em cada cidade onde eles estiveram, tá bom? Eles jejuavam e oravam em torno dessas pessoas. É disso que ele está falando, encomendavam ou encomendaram ao Senhor. Tá me entendendo, meu irmãozinho? Em várias cidades, nos diversos países, ali no entorno de Jerusalém, e sempre após as viagens, todos sempre se reuniam em Jerusalém. Confira aí na tua Bíblia, o Atos 15, verso 4. Você vai ver lá, olha. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja em Jerusalém, tá? E pelos apóstolos e anciões, tá? Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Quer dizer, por onde eles tinham passado, cidades onde eles foram fundando comunidades cristãs, então eles com ênfase, com prazer, eles contavam um para os outros. E onde se reuniam? Em Jerusalém. Inclusive, olha interessante, o lugar onde eles, o local onde eles, que praticamente foi onde iniciou a igreja, tá? Geralmente os apóstolos e os povos, os discípulos, né, se reuniam, era no Pórtico de Salomão. Confira mais uma vez. Não é o Walter que diz, não. É nas Sagradas Escrituras, tá? Confira aí em Atos 5:12, tá lá. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente, reunidos no Pórtico de Salomão. Tá vendo? Nada a ver com Roma. Como veem, o início da Igreja de Cristo foi em Jerusalém. Mas não é porque foi em Jerusalém, é lá que é a Igreja de Cristo, é um nome que teriam dado, nada disso, tá bom? Volto a dizer, onde se reúne em nome dele, lá ele está. E nada, reafirmo, absolutamente a ver com Roma.
Pedro, Paulo e demais apóstolos fundaram igrejas desde, como eu disse, Jerusalém, né? Mas em Samaria, Gaza, Antioquia. Aliás, em Antioquia, nessa igreja nasceu o termo cristão. Podem conferir em Atos 11:26. Vocês vão ver lá, contando o que eu estou dizendo. Pedro, após andar pela Galiléia, Judéia, Jope, Cafarnaum, em tantos lugares que eu não vou dizer aqui, senão é muito tempo, retorna sempre para a igreja, onde? Jerusalém. Confirma em 11:2 de Atos, tá? Aí na sua Bíblia, meu irmãozinho. Tá? Só depois de suas viagens anunciando o Evangelho por toda a Baixa Ásia, parte do Oriente, é que Pedro chega em Roma, sendo inclusive preso, morto e enterrado por milícias imperiais, assim como ocorreu com praticamente todos os apóstolos e discípulos da igreja primitiva de Cristo, tá? Da doutrina verdadeira, tá bom? Bem antes de Roma, que sequer é citada, como eu disse, cresce a igreja de Cristo. Veja o que diz Atos, capítulo 9, versículo 31. Então diz o seguinte, olha: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Tá percebendo? As igrejas, tá? E não fala, volto a dizer, tem nada a ver com Roma. Paulo, então, que chegou em Roma, veja que curioso, antes de Pedro, primeiro fundou igrejas em dezenas de comunidades, lá no Chipre, Filícia, Cirene, Tiro, Sidon, Silência foi, Salamina, Listra, Derbe, Colossos, Filipos, Tessalônica, Filadélfia, Esmirna, Éfeso, Galácia, Pérgamo, Laodiceia, Sardes, Tiatira, deixa eu ver, olha, e outras que com o tempo eu poria até na ordem de tempo, tá? Onde ele chegou em cada uma, para só depois então chegar na igreja, a igreja então chegar em Roma. Tá vendo a verdade? Essa não é a que o Walter está dizendo, essa está aqui, meu irmãozinho. Tá? Olha, essas são algumas das provas cabais, constantes apenas no livro do Atos dos Apóstolos, mas suficientes para quem, com a necessária lucidez, tenha a certeza de que Cristo haver fundado a Igreja Católica Romana e Pedro ter sido o primeiro Papa é parte de tantas inverdades da Igreja de Roma para enganar incautos. Se todas essas provas bíblicas não foram suficientes, então olha, meu irmãozinho, nem o próprio Jesus Cristo, vindo agora com toda a sua glória, vai convencer o indivíduo de que tem sido sim hipnotizado pela Igreja Romana por toda uma vida lamentável. Em nome de Jesus, amém.